Bem, gente, a aula é sobre transitividade verbal. A gente está de máscara, estamos no ambiente de sala de aula, mas eu vou tirar para que vocês me entendam melhor, tá? Então, como eu disse, a aula é sobre transitividade verbal. Transitividade verbal. Você tem aqui os verbos intransitivos e os verbos transitivos, tá? A diferença é que os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento. Eles não precisam de complemento, pois já possuem sentidos sozinhos, tá? Já possuem sentidos sozinhos, certo? Você vai imaginar o verbo intransitivo como uma rua. Imagine a oração como uma rua. E essa rua, ela tem aqui um buraco cheio de lixo e animais ferozes. Essa rua, ela é intransitável, ela não tem continuação, tá? Ela não tem continuação. Então, para você lembrar do que é um verbo intransitivo, você vai lembrar de uma rua intransitável. Ou seja, chega uma hora que a rua ela quebra, chega uma hora que a rua ela não tem saída, ela não tem continuidade. Por isso que o verbo é intransitivo, porque a rua ela é intransitável, tá? Chega uma hora que a rua ela não tem mais complemento. Então, por exemplo, o livro diz assim: o enfermeiro saiu. O verbo sair, ele é intransitivo, porque eu não preciso dizer quando, para onde, com quem. Não preciso dizer. Saiu, ele sozinho tem sentido completo. Ele sozinho já passa a informação. Logo, eu não preciso colocar um complemento. Não tem mais nada aqui depois dele. Saiu. O enfermeiro saiu. Pronto, acabou. Não precisa falar mais nada. Se eu digo assim: o pássaro voou. Pronto, acabou. Não preciso dizer quando ele voou, com quem ele voou. Não preciso falar mais nada, porque o verbo voar, ele é intransitivo, tá? Ele é intransitivo. Não preciso colocar mais nenhuma informação sobre ele. Agora, os verbos transitivos, aí sim, eles precisam de um complemento. Precisam de complemento. Por isso que ele é transitivo. Aí você vai imaginar esse mesmo verbo, só que agora uma rua transitável. É uma rua que tem continuidade. Mas tem continuidade mesmo. É uma rua que tem continuidade. A gente diz que é um verbo que tem complemento. Mas como eu estou usando aqui uma metáfora, comparando o verbo à rua, então você vai imaginar uma rua que tem complemento. Por exemplo, o enfermeiro trouxe. Se eu digo o enfermeiro trouxe, eu preciso dizer o que ele trouxe, ou quando ele trouxe, ou para quem ele trouxe. Como eu faço essas perguntas, significa dizer que o verbo trazer, ele sozinho não tem sentido completo. Porque quem traz alguma coisa, traz algo para alguém. Então, ele precisa de complemento. Eu digo, o enfermeiro trouxe o quê? Trouxe a injeção.
Quando eu digo o enfermeiro trouxe a injeção, eu já sei que esse verbo ele é transitivo, porque ele precisa de um complemento. Nesse caso aqui, a injeção. Esse verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. A diferença é que quando ele for direto, ele vai ser sem preposição. Ou seja, o verbo vai estar ligado diretamente ao seu complemento. O verbo vai se ligar diretamente ao seu complemento. Veja esse exemplo aqui. Eu vou usar o exemplo de Lucy. Eu digo, Lucy trouxe o livro. Veja que o verbo transitivo ele está ligado diretamente ao seu complemento. Ou seja, não há nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. Agora, o indireto é exatamente o oposto. O indireto é com preposição. É com preposição, porque o verbo ele vai ser ligado ao complemento através da preposição. Veja o exemplo do livro. O enfermeiro precisou. Se eu digo, gente, o enfermeiro precisou. Você já sabe logo que precisou, ele é verbo transitivo. Por que ele é verbo transitivo? Porque ele precisa de complemento. Quem precisa de algo. Então eu tenho que falar algum complemento para ele aqui. Então eu já sei que ele é verbo transitivo. Mas por que ele é indireto? Ele é indireto porque o verbo vai ser ligado ao seu complemento através de uma preposição. Observe. O enfermeiro precisou de uma agulha. Então, uma agulha é o complemento. Precisou é o verbo transitivo. Só que ele é verbo transitivo indireto porque entre o verbo e o complemento há uma preposição. Então, o complemento ele é ligado ao verbo indiretamente, porque ele passa primeiro pela preposição para depois chegar no verbo. Por isso que aqui ele é um verbo transitivo direto, porque o complemento ele está ligado diretamente ao verbo. Não há nenhuma preposição entre eles. E aqui ele é verbo transitivo indireto, porque o complemento ele passa primeiro pela preposição para depois chegar no verbo. Agora, pode acontecer dele ter os dois complementos. Ele ser tanto indireto quanto direto. Tá? Então veja o exemplo aqui. Ó. Entreguei o livro a Lucy. Agora você como exemplo. Entreguei o livro a Lucy. Entreguei é um verbo transitivo. Por quê? Quem entrega algo ou entrega alguém. Só que o primeiro complemento, entreguei o livro, está ligado diretamente ao verbo sem o uso da preposição. Então, primeiro ele é um verbo transitivo direto. Mas ele também é um verbo transitivo indireto. Porque o primeiro complemento está sendo ligado diretamente ao verbo, mas o segundo complemento está sendo ligado indiretamente ao verbo por conta da preposição. Então, no primeiro não tem preposição, por isso que é verbo transitivo direto. E no segundo tem preposição, por isso que ele é verbo transitivo indireto. Este assunto está na página 13. Para casa, fique em casa, da página 13
até 16, tá? Então faça o exercício e em breve a gente vai fazer a correção na live ao vivo, tá bom? Um abraço, até mais.